E se eu lhe dissesse que a maior parte do que você já ouviu falar das Bíblias etíopes? Diferenças drásticas. No que as escrituras realmente dizem é com base em informações erradas, Mel. Gibson acabou de dizer algo que não deveria ser possível. Em frente às câmeras, em gravar para milhões de ouvintes, ele afirmou: o Jesus que ele está prestes a exibido em uma tela de 100 milhões de dólares não. Vem da Bíblia sentados em seu casa. Ele conta a história verdadeira. Está escondida dentro de uma Bíblia diferente. A Etíope foi preservada por 17 séculos. Nos mosteiros, o Vaticano nunca alcançado. E o que esse livro revela? Falar sobre Cristo está tão fora de si. O que te ensinaram é a razão. Gibson passou 20 anos lutando para faça este filme. A obsessão do cineasta. Em 2004, Mel Gibson dirigiu A Paixão de Cristo, do Cristo, filmado em aramaico-latim e hebraico, retratava os 12 finais, horas da vida de Jesus com brutalidade, que deixou os cinemas em polvorosa. O público chamou-lhe o retrato mais implacável do sofrimento de Cristo, sempre confiado a Peshanso Biimrice. Filme, com um orçamento modesto, arrecadou mais de 600 milhões de dólares americanos. Em todo o mundo, o filme com classificação R de maior bilheteria. Filme na história americana por quase 2 décadas. Mas eis o que ninguém é. Estou te dizendo. Gibson já disse isso repetidamente. Aquele filme contou apenas a primeira metade de a história. Por mais de 20 anos ele está desenvolvendo a sequência. Ele chama é o projeto que o assombra, algo do qual ele não conseguia se afastar, mesmo quando Hollywood tentou enterrá-lo. Carreira. Agora é oficialmente intitulado The Ressurreição de Cristo, 2 partes. A Lionsgate Distribution segundo relatos. Orçamento de 100 milhões de dólares. A produção está em andamento em Cinecittà, estúdios em Roma. A primeira parte será lançada na Sexta-feira Santa de 2027. A segunda parte chega 40 dias depois, dia da Ascensão. E é aqui que a coisa complica. Estranho. Em uma entrevista de 2022 com o Registro Nacional Católico, disse Gibson, o filme não seguiria uma narrativa linear. Enredo. A história tinha que começar ele, disse, com a queda dos anjos. E, para fazer isso, você precisa ir a algum lugar. Completamente diferente. Outro mundo. Depois, no podcast do Joe Rogan, com a experiência, ele foi além. Ele revelou. Ele estava trabalhando com 2 roteiros, um tradicional, a outra coisa, ele descrito como algo mais parecido com uma viagem de ácido. Você estão entrando em outros reinos. Você está em inferno. Você está assistindo à queda dos anjos. Fique comigo, exatamente isso. Jornada a Cristo ascendendo através múltiplos céus confrontando os caídos. Anjos movendo-se pelo inferno já estavam. Escrito há quase 2000 anos. Não. Por um cineasta, não por um moderno. Teólogo por monges que viviam no penhasco. Mosteiros com rostos esculpidos no montanhas da Etiópia. Antes de mostrarmos, você quer saber o que Gibson descobriu? Você precisa ver. A prova de que foi deliberadamente retirado de você. A prova cabal. O livro de Enoque foi escrito séculos atrás, antes do nascimento de Cristo, possivelmente como já em 300 a.C., para a maior parte do Ocidente. História você nunca deveria ter lido, mas enterrado em suas páginas está uma descrição de uma figura divina assim. Especificamente apenas uma pergunta importa. Por que eles esconderam isso? Capítulo 46 de Enoque descreve uma figura com uma cabeça, branco como lã, um rosto cheio de graça, cercada por rios de fogo em um tribunal celestial. Anjos caem em seus joelhos. No centro está um ser de luz flamejante que julga tudo. Criação. Ele é chamado Filho do Homem, o escolhido, o juiz justo, ser de terrível autoridade cósmica. Agora observe o capítulo 1 de Apocalipse, escrito por João de Patmos, por volta de 95 d.C., séculos depois de Enoque. Sua cabeça e cabelo eram brancas como a lã, brancas como a neve. Seus olhos eram como chamas ardentes. Ambos os textos descrevem pés como bronze polido, refinado em um forno. Ambos falam de voz como águas turbulentas. Ambos descrevem uma espada de julgamento emanando dele. Boca. Imagine a cena, um acadêmico sentado, sozinho em seu escritório na Universidade de Iowa. Já é tarde. Ambos os manuscritos estão abertos sobre a mesa. Enoque à esquerda. Revelação à direita, Dr. George Nicholsburg passou décadas produzindo o comentário definitivo em inglês sobre primeiro Enoque e ele está lendo os 2. Textos lado a lado pela 100ª vez. Tempo. Ele pousa a caneta. Ele disse, mais tarde, o peso do que ele estava vendo. Demorou anos para assimilar. Os paralelos eram inconfundível. Sua conclusão, o autor.
O Apocalipse não foi uma invenção. Algo novo, ele estava repetindo uma visão. Já era antigo na época em que João escreveu uma única palavra. E veja só, missionários. Da Síria desceu para o que então era conhecido como o Reino de Aksum, que fica na atual Etiópia, e eles trouxeram consigo uma série de literatura. A Epístola de Judas, que está na sua Bíblia agora mesmo diretamente, cita o livro de Enoque nos versículos 14 e 15 quase palavra por palavra. Início, pais da igreja como Tertuliano. Irineu citou-o livremente e considerou isso como uma verdadeira revelação. Enoque era entrelaçado no próprio mundo religioso, do qual nasceu o Novo Testamento. 3 séculos depois, homens poderosos decidiram. Você não tinha mais permissão para lê-lo. Em 363 d.C. ocorreu o Concílio de Laodiceia. Rejeitou formalmente. Cópias foram destruídas. Se a ideia de que homens poderosos decidiu qual versão de Cristo você era, permitir o encontro é algo desconfortável para ele. Você aí inscreva-se agora mesmo. Nós arrasamos. Abra uma nova passagem bíblica esquecida a cada semana. E você não vai querer perder o que nós investigamos. Para o próximo. Agora voltando ao que eles perderam. Os monges que a salvaram. Gibson descreveu seu filme como recuperar algo antigo que era enterrado de propósito. Ele tem razão. E o lugar onde estava escondido é um dos ambientes mais remotos da Terra. A Igreja Ortodoxa Etíope traça sua origem, raízes que remontam ao século IV sob o reinado do rei Ezana de Aksum, uma das mais antigas nações cristãs na Terra. As escrituras foram preservadas em Ge'ez, uma linguagem sagrada que se tornou cristã. Tradição literária anterior ao latim ou ao grego, passou a dominar a fé. Quando o Islã, a expansão varreu o norte da África no século VII, a Etiópia tornou-se uma ilha cristã isolada do conselhos, os decretos, o livro. Queimaduras. Esse isolamento salvou tudo no alto do Tigre. Montanhas em mosteiros esculpidos em paredões rochosos íngremes acessíveis apenas por cordas e mãos nuas, os monges mantinham cópias. Salas escuras iluminadas por lampiões a óleo tinta. Mistura de minerais e plantas. Pergaminho feito de peles de animais. Cada manuscrito levou meses para ser concluído. Eles conseguiram. De qualquer forma, porque o que eles estavam preservando era o que eles estavam preservando. Foi uma revelação divina. Imagine isto, historiadora de arte francesa entrando em um mosteiro remoto nas montanhas pela primeira vez. Tempo. Jacques Mercier havia viajado para Etiópia e irá documentar os primeiros cristãos. Manuscritos e ele não estava preparado para o que ele encontrou. Ele descreveu o vivenciar como um choque físico. Ilustrações coloridas de Cristo. Vida preservada por mais de 1500 anos. Encarando-o de volta das páginas, nenhum forasteiro havia estudado a vida. Memória. Os Evangelhos de Garima Radiocarbono, datado por uma equipe em Oxford. Universidade entre 330 e 660 d.C. Estão entre as ilustrações mais antigas. Manuscritos cristãos que se sabe terem sobrevivido em qualquer lugar da Terra. A Bíblia Etíope. Contém até 88 livros. Compare isso com 66 no Bíblia Protestante ou 73 na Católica. Versão. Estamos falando da versão completa. Textos. O livro de Enoque, o livro dos jubileus, a ascensão de Isaías, o livro da aliança. Escrituras encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Então, pergunte-se o que havia naquelas páginas que Roma não podia permitir que circulassem. O que aqueles monges viram e copiaram repetidamente algo que a instituição mais poderosa da Europa passou séculos tentando apagar. A resposta é o motivo pelo qual Gibson está em Roma agora. O Cristo que eles esconderam. Na arte e tradição ocidentais, Jesus é calmo, gentil, reconfortante, de pele clara, olhos suaves, o bom pastor, o amigo dos pecadores. Essas qualidades estão presentes na história, mas não a definem por completo. Os textos etíopes revelam algo subjacente a tudo isso. Algo que o cristianismo ocidental passou séculos suavizando, editando e, em alguns casos, apagando por completo. Nas escrituras etíopes, Cristo não é apenas bondoso, ele é vasto, cósmico, avassalador, luz que conforta e luz que cega. Seus cabelos brilham como lã iluminada pelo sol. Seus olhos ardem como fogo incrustado em cristal. Seu rosto resplandece mais do que 1000 sóis, enquanto ainda irradia paz infinita.
Sua voz ecoa pelos reinos, abalando montanhas, exigindo obediência tanto de anjos quanto de demônios. Isso não é metáfora. Este é o retrato cristão original de Cristo, cuidadosamente preservado na Etiópia, enquanto o resto do mundo recebeu uma versão mais suave, mais segura e mais fácil de manipular. Mas eis o que ninguém lhe conta. A descrição física é apenas a superfície. O que os textos etíopes dizem que Cristo realmente ensinou é muito mais perigoso para o poder institucional. Em uma passagem, Jesus declara: "Vocês não são filhos do pó, mas filhos da luz." Leia isso novamente. O cristianismo ocidental tradicional martela uma mensagem em cada crente desde o nascimento. A humanidade é caída pecadora quebrada, fundamentalmente separada de Deus e dependente da igreja para a salvação. O ensinamento etíope destrói completamente essa ideia. Se os seres humanos são filhos da luz, se o divino não está distante, mas já vive dentro de cada alma, então nenhuma instituição se interpõe entre você e Deus. Nenhuma. A salvação não é distribuída por canais aprovados. É um despertar para o que já existe dentro de você. Siga o dinheiro, siga o poder, e você entenderá imediatamente por que esse ensinamento teve que ser destruído. A igreja medieval funcionava com base em dízimos e indulgências, taxas de batismo, extrema unção e sepultamento cristão. Confissão. Uma revelação obrigatória de seus pecados a um sacerdote sem a qual o perdão era impossível. Toda a arquitetura financeira da instituição mais poderosa da Europa repousava sobre um fundamento teológico, o de que os seres humanos comuns não podiam alcançar Deus por si mesmos. Remova esse fundamento e toda a estrutura desmorona. E veja só, os textos etíopes contém uma profecia que soa como um aviso direcionado ao futuro. Uma passagem declara que em tempos posteriores as pessoas criariam deuses com as próprias mãos e adorariam os produtos de sua imaginação em vez do Espírito da Verdade. Durante o Renascimento, os artistas europeus fizeram exatamente isso, remodelando Cristo em uma figura pálida, delicada e distintamente europeia. Essas pinturas silenciosamente substituem o Cristo cósmico radiante descrito nos textos mais antigos. A profecia previu isso séculos antes de acontecer. Foi exatamente por isso que o Concílio de Laodiceia rejeitou o livro de Enoque em 363 d.C. Por isso que a ascensão de Isaías foi considerada apócrifa e suas cópias destruídas. A salvação flui por canais aprovados. Esses canais levavam a Roma, mas nem todas as cópias chegaram ao fogo. Os 7 céus. Quando Gibson disse a Joe Rogan que queria mostrar Cristo transitando por outros reinos, observando anjos caírem e descendo ao inferno, ele não estava inventando nada. Ele estava descrevendo uma jornada que um texto etíope específico já havia mapeado em detalhes precisos quase 2000 anos antes. Este é o trunfo exclusivo de Gibson. E uma vez que você veja o que realmente está nesse texto, todos os comentários estranhos que ele fez sobre a sequência se encaixam perfeitamente. A ascensão de Isaías data do final do primeiro ou início do segundo século contemporânea a partes do próprio Novo Testamento. Ela leva o profeta Isaías a uma jornada guiada por 7 níveis distintos do céu, cada um com seus próprios seres e suas próprias leis da realidade. Acompanhe-me, porque é aqui que a coisa fica extraordinária. No primeiro céu, anjos supervisionam a terra. No segundo, os movimentos das estrelas são dirigidos. No terceiro, Isaías vê o próprio paraíso, incluindo a árvore da vida. Ele atravessa portões de fogo vivo, caminha sobre pisos de luz estelar cristalizada, encontra a arquitetura feita não de pedra, mas de pura energia. No sexto céu, Isaías desmaia. O esplendor é demais para um corpo humano suportar. Então, o sétimo céu. Isaías contempla o amado prestes a descer à existência humana. E é aqui que a coisa fica surpreendente. Ele não simplesmente cai do céu para a terra. Em cada nível, ele vela deliberadamente a sua própria divindade para que os seres ali presentes possam percebê-lo.
No sexto céu, ele aparece como um ser da sexta ordem. Na quinta dimensão, como um dos 5, seu brilho diminui a cada estágio, não porque seu poder se esvaia, mas porque ele escolhe contê-lo. Camada por camada, ele se envolve em limitações. Imagine isso um ato cirúrgico de auto-ocultação pelo ser mais poderoso que existe realizado nível por nível em múltiplas dimensões. A cada estágio de descida ele escolhe ser menor porque a missão exige isso. Quando chega a Belém como um bebê humano, até mesmo os anjos inferiores não veem nada além de uma criança, alheios à presença cósmica oculta naquele corpo pequeno e frágil. Somente Deus Pai e o Espírito Santo reconhecem quem ele realmente é. E acompanhe meu raciocínio, porque a crucificação neste contexto não é o que o cristianismo ocidental descreve. É uma ruptura cósmica. O ser cujas palavras sustentam cada átomo da criação está experimentando a morte. Não metaforicamente, literalmente. O ponto de origem da existência silenciou. Esse silêncio remodela a própria estrutura da realidade. A escuridão na crucificação não foi causada pelo clima. O terremoto não foi geológico. Esses foram os sintomas físicos da criação reagindo à morte daquilo que a mantinha unida. Então, a ressurreição. Não um corpo retornando à vida. O ser mais poderoso que existe reivindicando sua glória plena e ilimitada, após ter confinado voluntariamente esse poder à carne humana. O brilho pleno liberado. Os discípulos que a presenciaram não foram consolados, foram destruídos. Os guardas do túmulo desabaram diante da proximidade com algo para o qual seus corpos não tinham capacidade de suportar. A pedra não rolou porque alguém a moveu. Ela se moveu porque o que estava atrás dela não podia mais ser contido. Essa é a ressurreição que Gibson diz querer filmar documentada quase 2000 anos antes de seu nascimento. Ele não está imaginando algo novo. Ele está recuperando algo ancestral. E se ele conseguir o público em 2027, verá algo que nenhuma câmera jamais registrou. A palavra viva. Eis o que ninguém lhe conta. Nas igrejas etíopes de hoje, a visão que Gibson descreve já existe como teologia viva. Cristo é conhecido como Exiaber, Senhor do Universo. Os ícones etíopes o retratam com pele escura e olhos profundos e penetrantes, rodeado por halos dourados radiantes. Na tradição ocidental, Jesus oferece primeiro o consolo. Na visão etíope, o temor reverencial vem primeiro. Você reconhece a magnitude de quem está diante de você, e então vem o consolo. E nesses manuscritos, os milagres de Cristo não são atos de bondade. São restaurações da ordem cósmica. Quando ele acalma a tempestade, o vento reconhece seu Criador e silencia. Quando ele caminha sobre as águas, a água se lembra da voz que a chamou à existência e o eleva em reverência. Quando ele cura os enfermos, está restaurando a criação danificada ao seu projeto original. Quando ele ressuscita os mortos, está ordenando que a própria vida retorne. Cada milagre é a mesma declaração. Eu construí isso e ainda reconhece a minha voz. Imagine Cristo é descrito nesses textos como a palavra viva, a vibração através da qual a própria realidade existe. Luz ou matéria e vida fluem através dele, sustentados por sua presença a cada instante. Um conceito escrito há quase 2000 anos que soa surpreendentemente próximo da física moderna, que descreve a realidade como energia, frequência e vibração. Se essa palavra fosse retirada à criação, simplesmente deixaria de existir instantaneamente. E é isso que está diretamente subjacente ao que Gibson disse a Rogan. Quando ele disse que você estava entrando em outros reinos, ele não estava usando uma metáfora. Esses textos descrevem a própria realidade como estratificada vibracional, unida por uma única voz cósmica. Os outros reinos não são fantasia. Eles são a arquitetura da existência como descrita nos escritos cristãos mais antigos. E Gibson, com $100 milhões e um estúdio de gravação em Roma, está prestes a representá-la. Acompanhe meu raciocínio, porque isso é importante para o que vem a seguir.
Imagine o Dr. Steve Delamarter sentado do outro lado de uma mesa de conferência diante de uma sala cheia de acadêmicos ocidentais, cada um deles sugerindo educadamente que os manuscritos Gaés, que ele passou décadas catalogando no Museu e Biblioteca de Manuscritos Hill, em Minnesota, eram curiosidades regionais. Ele disse que a parte mais difícil de sua carreira foi convencê-los de que estavam errados. O reino de Aksum, durante a Antiguidade Tardia, possuía uma tradição intelectual cristã, que rivalizava com qualquer coisa produzida na Europa. O que significa que o Cristo que Gibson está prestes a levar para as telas não é marginal nem especulativo. Ele é aquele que os monges copiaram às escondidas, século após século, esperando que o resto do mundo finalmente estivesse pronto. A convergência. Gibson se declara abertamente um cristão profundo. Ele descreve as Escrituras como história verificável. E, no entanto, a visão que ele descreve constantemente Cristo se movendo por múltiplas dimensões, confrontando anjos caídos, rompendo as barreiras entre o céu, a terra e o inferno, não vem da Bíblia ocidental padrão. Vem da Bíblia etíope. Quer Gibson tenha se baseado diretamente em fontes etíopes ou chegado às mesmas conclusões por meio de sua própria imersão nas Escrituras, a convergência é inegável. O Jesus gentil da arte renascentista sempre foi uma revisão. O Cristo flamejante de Enoque, o descendente cósmico de Isaías, a palavra viva que mantém a realidade unida pelo som de sua voz. Essa foi a versão original, a primeira a ser escrita, a mais preservada e a mais agressivamente suprimida. E por 17 séculos, bilhões de pessoas jamais souberam de sua existência. Se o filme se mantiver fiel à visão que ele descreveu ao público em 2027, não encontrará o Jesus ocidental familiar. Encontrará um Cristo mais próximo da tradição etíope do que qualquer coisa que o cristianismo já tenha exibido nas telas, um ser de fogo cósmico e autoridade ilimitada, que escolheu se comprimir em carne humana, atravessar o sofrimento e a morte em tempo real e então detonar de volta a plena radiância divina em um momento que abalou a própria estrutura da realidade. Pense no que os monges que preservaram isso entenderam algo que nós esquecemos. A versão de Cristo que eles estavam copiando não era a versão que o poder queria que circulasse. Eles copiaram mesmo assim em salas onde a única luz vinha do fogo com as mãos doloridas pelas penas de junco. Por 17 séculos eles resistiram. E agora Mel Gibson está nos estúdios Cinecittà em Roma com $100 milhões e 20 anos de obsessão por trás dele, prestes a devolver ao mundo o que aqueles homens se recusaram a deixar morrer. Os monges nunca souberam seu nome, mas guardaram o que ele precisava. Então eis a questão para refletirmos esta noite. Se uma versão de Cristo pôde ser enterrada tão completamente que bilhões jamais souberam de sua existência, o que mais ainda está guardado naqueles mosteiros encravados nos penhascos, esperando que alguém suba até lá e o revele? Deixe sua resposta nos comentários. Inscreva-se e ative as notificações, porque há livros nesses mosteiros que fazem o livro de Enoque parecer um mero aquecimento. Livros sobre a natureza dos anjos. Livros sobre o que existia antes do dilúvio. Livros que descrevem eventos que ainda não aconteceram.